Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado. E olha só, a gente começa falando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele concedeu, ele exigiu que a defesa do presidente Jair Bolsonaro apresente o convite oficial para a cerimônia de posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. A defesa do presidente havia feito o pedido para que o passaporte do ex-presidente fosse liberado, já que esse passaporte está retido pela Justiça. Vamos ver. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a autorização para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcado para o dia 20 de janeiro, em Washington. Bolsonaro também pediu a devolução do passaporte retido pela Justiça. Os pedidos são necessários porque, em razão de investigações de que é alvo, como o inquérito do golpe de Estado, Bolsonaro precisa da autorização de Moraes para sair do país. O convite citado por Bolsonaro é um e-mail encaminhado a seu filho Eduardo Bolsonaro. A defesa juntou ao ofício cópia da mensagem enviada em português para o deputado federal Eduardo Bolsonaro e encaminhada ao seu pai, na qual o comitê de posse indaga se o ex-presidente poderá participar do evento. Ofício foi o primeiro assinado pelo novo advogado de Bolsonaro. O criminalista Celso Vilardi passou a integrar a defesa do ex-presidente nesta semana, com os outros defensores que já atuavam trabalhando com o ex-presidente. A defesa diz que Bolsonaro recebeu convite formal para o evento no último dia 8. Apesar de o ex-presidente ter sido indiciado por tentativa de golpe de Estado, os advogados afirmam que o convite representa o reconhecimento da defesa dos valores democráticos e republicanos que unem as duas nações. O ministro determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro comprove o convite para a posse do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Moraes, antes da análise do pedido, a defesa deve comprovar com um documento oficial o convite do presidente eleito, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. O ministro pediu ainda que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso. Olha, agora a gente vai fazer um alerta. A Receita Federal pede para que as pessoas tomem cuidado com uma tentativa de golpe que tem acontecido. São mensagens que falam de uma falsa cobrança de taxa nas operações via Pix. A Receita lembra que o imposto sobre o Pix não é permitido pela Constituição. Vamos ver. Uma nova tentativa de golpe está circulando nas redes sociais com o nome da Receita Federal. Segundo o fisco, os criminosos estão abordando possíveis vítimas, dizendo que há uma suposta cobrança de taxas sobre transações via Pix em valores acima de R$5.000. Por isso, pedem que um boleto seja pago. Mas a Receita alerta que não existe e nunca vai existir qualquer tributação sobre o Pix. A Receita informou que a Constituição não autoriza imposto sobre a movimentação financeira. As novas regras da Receita de fiscalização sobre transações financeiras e que começaram neste ano apenas ampliam o monitoramento para combater irregularidades, não implicam na cobrança direta de nenhum imposto. A Receita reforçou que não envia cobranças ou comunicados por redes sociais. O órgão utiliza exclusivamente o portal ECAC e o site oficial como canais seguros de comunicação. A gente volta falando novamente das novas regras da Receita Federal para fiscalizar as operações via Pix e também via cartão de crédito. Essas novas medidas que vêm despertando também curiosidade e dúvidas nas pessoas. Então, para falar mais sobre esse assunto, para ajudar você aí que nos assiste a entender melhor, nós vamos conversar agora com uma especialista. Nossa convidada é a doutora Maíra Saíta, ela que é advogada tributarista, como eu disse, uma especialista no assunto.
Boa tarde, doutora Maíra, né? Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Muito obrigada. O prazer é todo meu. E, doutora, como eu disse, esse assunto, por ser novo, né, tem gerado muitas dúvidas nas pessoas. Então, primeiro passo, eu peço que você explique, né, didaticamente, como vai funcionar essa fiscalização da Receita nas movimentações via Pix e também cartão de crédito. Certo, Kleber, de forma bem didática mesmo, nada mudou. A fiscalização, essa declaração que as instituições financeiras de recebimentos de movimentações têm que informar à Receita Federal, ela já existe há anos. Desde 2003, a Receita Federal tem um sistema que monitora todas as transações, sejam elas bancárias, seja TED, seja DOC, sejam saques. Hoje em dia, recebimentos como empresas de e-commerce, Hotmart, essas empresas, tudo isso, todas essas instituições têm que fazer a declaração informando os seus recebimentos, tá? Nada mudou. O que mudou é que o sistema da Receita, que era lá de 2003, já estava obsoleto e agora eles fizeram uma atualização nesse sistema, que vai fazer aí uma fiscalização de uma forma mais incisiva, mais rápida, com mais qualidade perante as transações, não somente bancárias. Qualquer transação, qualquer tipo de recebimento, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Olha, doutora, muito importante essa sua participação, esse didatismo, até para acabar com essa especulação que surge, né, de forma muitas vezes oportunista em virtude da mudança. Então, para reforçar o alerta que a gente viu agora há pouco, doutora, mesmo com a fiscalização não haverá cobrança de impostos. Essa foi uma das especulações até maldosas, né, nas movimentações via Pix. As pessoas devem ignorar mensagens que tragam qualquer tipo de informação parecida com essa, não é, doutora? Não existe, Kleber, não existe tributação sobre o Pix. Isso é uma fake news gigantesca, tá? Falando de forma bem didática. Também estão rolando informações na internet de que na declaração de imposto de renda terá um campo para declarar os recebimentos de Pix. Isso não é verdade. A declaração de imposto de renda vai seguir de forma normal. Para você ter uma ideia, até o ano passado, pessoas que recebem um pouco menos de R$3.000, ali em torno de R$2.800, R$2.900 por mês, ela já é obrigada a declarar imposto de renda. Nada disso vai mudar. A única coisa que vai mudar é que a fiscalização está mais assertiva. Então, o que muda é para quem sonega. Quem não declara os seus recebimentos, seja ele de forma autônoma, seja ele na sua empresa, para esse pessoal vai mudar, ele vai ter que se adequar à realidade do que ele já teria que vir fazendo, que é declarar todos os seus recebimentos. Para quem já declara, nada muda, pode continuar a sua vida normalmente. E diante desse novo sistema, você recomenda alguns cuidados? As pessoas devem tomar algumas precauções para por exemplo, movimentações atípicas, às vezes acontece alguma movimentação que sai da rotina, sai do comportamento normal da pessoa e essa movimentação não chama a atenção da Receita Federal. Há alguma precaução que você, como especialista, recomenda? Eu vejo muitas pessoas que acabam recebendo doações de algum ente, de algum familiar, herança, tudo isso, todas essas movimentações atípicas que ocorrem durante o ano, em algum momento da vida das pessoas, a única precaução que deve ser tomada é que se leve essa informação na declaração de imposto de renda da pessoa física. Feito isso, você não vai ter problema nenhum. E agora, se houve qualquer outro tipo de transação, utilizaram o meu cartão de crédito, emprestei o cartão de crédito, o que vai acontecer a princípio é que se a Receita notar essa movimentação estranha no seu CPF ou na sua pessoa jurídica, ela vai te intimar para você prestar esclarecimentos.
tendo o rastro de toda essa movimentação, de tudo que aconteceu, não vai acontecer nada, você só vai ter que prestar as informações. Agora, se você não tiver o rastro, não souber explicar o que aconteceu, aí sim você pode vir a sofrer penalizações, como multas e ter que pagar impostos sobre essa movimentação. Olha, outra dica bastante importante. Então, qual a orientação que você também dá para os trabalhadores autônomos e informais, que você mesmo citou agora há pouco? Quais os cuidados que essas categorias aí devem ter? Kleber, uma pessoa autônoma que já tem uma movimentação aí na sua pessoa física de mais de R$3.000, mais de 2.800, 2.900, ela tem que entregar o imposto de renda à pessoa física. Se ela preferir continuar como pessoa física, o ideal é que ela faça o Carnê-Leão. Dentro do Carnê-Leão, no sistema da Receita Federal, ela já pode recolher o IR dela ali mensalmente, ir pagando o seu imposto de renda durante o ano, para não ter um montante grande a pagar na hora de entregar a sua declaração do imposto de renda. Ou então também pode-se fazer uma análise, um estudo, se não é mais vantajoso que esse autônomo se torne uma pessoa jurídica. Então é um momento bacana de conversar com a contabilidade, com o advogado tributário, para chegar na melhor forma de conduzir as suas finanças a partir de agora. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com a doutora Maíra Saíta, que é advogada tributarista. Doutora, muito obrigado por essa participação, e essa entrevista reforça mais uma vez a necessidade da gente procurar sempre pessoas especializadas em cada área para se orientar melhor. Então, sempre que é uma mudança de regra ou mesmo no dia a dia, procurar uma profissional como você é muito importante, e essa recomendação que a gente faz, doutora. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Kleber. Obrigada. Grande abraço. Olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o governo deu 3 dias para a Meta dar explicações sobre a mudança na política de moderação da plataforma no Brasil. É importante lembrar que a empresa é dona do Facebook e do Instagram. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como extremamente grave a decisão da Meta de alterar suas políticas de moderação de conteúdo. O anúncio foi feito após o fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, divulgar novas diretrizes que flexibilizam a moderação nas plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, Lula convocou uma reunião para tratar do tema. Em entrevista, Lula disse que a comunicação digital precisa ser responsabilizada igualmente a pessoas que escrevem nas mídias tradicionais. Para ele, cada país precisa ter sua soberania defendida. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Zuckerberg anunciou que a Meta vai abandonar o programa de checagem de fatos e vai permitir maior disseminação de conteúdos políticos. Apesar das mudanças serem inicialmente aplicadas nos Estados Unidos, a empresa indicou que diretrizes semelhantes podem ser adotadas em outros países, incluindo o Brasil. O Ministério Público Federal enviou um ofício à Meta cobrando explicações detalhadas sobre as alterações e solicitando respostas em até 30 dias. O ministro Alexandre de Moraes reforçou que as redes sociais devem cumprir a legislação brasileira para continuar operando no país. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Fazenda para investigar quem é o responsável por um vídeo adulterado que circulou no Facebook em que Fernando Haddad aparece dizendo que vai taxar tudo e que todo mundo sabe que imposto e Big Brother são paixões nacionais. A decisão da Meta também gerou reações internacionais.
nacionais. Na França, a ministra Clara Chaps declarou que interpelou a Meta sobre o cumprimento das diretrizes de Lei de Serviços Digitais Europeia. A Comissão Europeia, por sua vez, refutou declarações de Zuckerberg que acusavam as leis de dados da União Europeia de censurarem as redes sociais. A porta-voz do órgão afirmou que a legislação apenas exige a remoção de conteúdos prejudiciais ou ilegais sem interferir em publicações legais. Olha, esse foi outro assunto que causou bastante polêmica ao longo da semana e que afeta a vida de todo mundo. Afinal, as redes sociais estão muito presentes hoje no nosso dia a dia. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com outra especialista. A nossa outra convidada é a doutora Paula Tonani, ela que é advogada especialista em direito digital. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la também no nosso jornal. Muito obrigada. Eu quem agradece, Cléber. Doutora, nessa linha de ser didático com o nosso telespectador, eu peço também que você explique didaticamente essa mudança que foi anunciada pela Meta. Muito bem. Então, mais uma vez, minhas saudações a todos. O Mark Zuckerberg, essa semana, deu uma declaração em que a Meta abandonaria os fact-checkers. Fact-checkers são mecanismos utilizados pela empresa para buscar informações falsas, informações enganosas, enfim, que possam causar impacto à desinformação. Segundo ele, eles passariam, então, a utilizar somente o que ele chama de moderadores profissionais, ou seja, ele faria notas à comunidade apenas, e permitiria, então, assim, um sistema aberto a todos os usuários, assim como acontece com o X, com a ex-plataforma Twitter, atual X, né? Então, ele substituiria os fact-checkers, abandonaria a necessidade de fazer fact-checker de cada post, para substituir por apenas notas à comunidade. E, doutora, você como especialista, qual é a sua avaliação em relação a essa medida? De fato, ela coloca em risco o ambiente das redes sociais. Na sua avaliação, qual é a motivação dela e o que ela pode causar? Veja bem, a questão ela é muito controversa. Existem argumentos favoráveis ao fact-checker e argumentos desfavoráveis ao fact-checker. Aqueles que são favoráveis ao fact-checker, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes deu depoimento na entrevista exibida anteriormente, né? Ele diz que sem o fact-checker a gente não consegue desmascarar a informação falsa ou enganosa, né? Então, logicamente, é ele que reduz o impacto da desinformação, especialmente no que diz respeito a temas sensíveis, né? Como, por exemplo, abuso infantil, suicídio, terrorismo, racismo, saúde pública e mesmo política, né? Aqueles que defendem, né, os argumentos favoráveis ao fact-checker dizem que ele promove um discurso informado, porque cada vez que eu verifico os fatos, eu tenho acesso a informações que, logicamente, são mais confiáveis, né? E isso contribui necessariamente para um debate público muito mais qualificado e necessariamente mais democrático, né? E com o fact-checker, eu posso criar mecanismos mais eficazes, por exemplo, de responsabilização dos indivíduos, das instituições, de uma maneira geral. No entanto, existem argumentos desfavoráveis a ele, portanto, favoráveis a simples notas da comunidade, como a gente diz, né? Aqueles que defendem a existência apenas de notas à comunidade são aqueles que defendem a liberdade de expressão absoluta, né? Segundo eles, então, a velocidade com que as notícias circulam e se espalham pelas redes sociais, como muitas vezes supera a própria capacidade de eu fazer o check, né, de eu fazer a checagem anterior, essas checagens, elas em tese se tornariam parciais, se tornariam politicamente motivadas, né?
E ao contrário da outra linha de raciocínio, o fact-checker ele poderia ser percebido, por exemplo, como algo politicamente motivado ou algo parcialmente motivado e que, logicamente, induziria a censura, induziria ao que eles denominam de liberdade de expressão mitigada. Né? Ou seja, eu relativizo a liberdade de expressão porque eu não permito que tudo vá às redes sociais. Né? Eles ainda, aqueles que são desfavoráveis ao fact-check e acompanham a declaração do Mark Zuckerberg, dizem que, por exemplo, a correção das informações poderia, inclusive, fortalecer as crenças erradas, né? E esse fenômeno, inclusive, ele é conhecido como backfire effect. Cada vez que eu combato algo errado com notas à comunidade, em tese, né, eu reforçaria a informação verdadeira. O fato é que aí a gente está falando sobre fake news. O fato aí é que a gente está dizendo qual é o meio mais eficaz de combater a fake news, de combater as informações falsas. É o fact-check ou são as simples notas à comunidade? Né? Logicamente que, a ver pelas declarações já dadas, tanto pelo nosso presidente como pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, eles são favoráveis ao fact-check, sob argumento de que a liberdade de expressão, mesmo com ele, não estará mitigada, não estará, por assim dizer, prejudicada. Né? A questão é extremamente controversa. Olha, doutora, primeiro eu quero parabenizar, né, cumprimentar o seu equilíbrio para comentar uma questão tão polêmica como você mesmo colocou. Não pendeu para um lado nem para o outro e ponderou todos os argumentos como de se esperar de um comportamento técnico como você apresentou. Então, eu quero agradecer, parabenizar por essa postura e dizer que ajudou muito os nossos telespectadores a entender melhor tudo que envolve. Nós acabamos de conversar com a doutora Paula Tonani, ela que é advogada especialista em direito digital. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por essa participação. Eu quem agradece, esperando ter esclarecido os argumentos contrários e a favor, para que o nosso ouvinte, para que o nosso espectador possa formar a sua opinião, independentemente da minha ou da sua, tá bom? Com certeza contribuiu bastante. Grande abraço. Obrigada. E olha só, a gente muda de assunto para falar de saúde e falar que o Rio de Janeiro, olha só, registrou em janeiro o primeiro caso de dengue tipo 3, isso após 18 anos. A paciente é uma mulher de 60 anos. Vamos conferir agora na reportagem do Anderson Nascimento. O Rio de Janeiro confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de dengue tipo 3 no estado em 2025, após quase 2 décadas sem registros dessa variante do vírus. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a paciente, uma mulher de 60 anos, residente na capital, teve o diagnóstico confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Núteus. O caso está sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde para investigar possíveis focos de transmissão na região. A última vez que o Rio de Janeiro enfrentou casos de dengue tipo 3 foi em 2007 e o reaparecimento da variante preocupa especialistas, já que a população desenvolve imunidade apenas contra o sorotipo, pelo qual foi infectada anteriormente. Dessa forma, grande parte dos moradores do estado pode ser vulnerável a esta variante, aumentando os riscos de surtos e complicações graves. Em 2024, o Rio de Janeiro enfrentou uma grave epidemia de dengue, com mais de 300 mil casos prováveis registrados e 232 mortes confirmadas. Autoridades de saúde alertam para a necessidade de redobrar os esforços para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Para prevenir novos casos, é essencial que a população elimine focos de água parada onde o mosquito se reproduz. Manter caixas d'água tampadas, esvaziar pratos de plantas, descartar corretamente objetos que acumulam água e realizar a limpeza frequente das calhas e ralos são medidas fundamentais. A conscientização coletiva e o engajamento da sociedade são as principais armas contra a disseminação da doença.
Vamos agora com as notícias internacionais. O número de mortes causadas pelos incêndios em Los Angeles subiu para 11 neste sábado. E de acordo com o Corpo de Bombeiros lá da Califórnia, mais de 12 mil casas foram totalmente destruídas pelo fogo. Vamos conferir. O fogo teve início na última terça-feira, alimentado por fortes rajadas de vento. As autoridades da cidade e do condado de Los Angeles disseram que as chamas que devastam o bairro costeiro e montanhoso de Pacific Palisades, cerca de 8% das chamas foram contidas, enquanto em Altadena, apenas 3% do incêndio foi controlado. Mais de 5.300 estruturas foram danificadas ou destruídas em Palisades, o que faz deste o incêndio mais destrutivo da história de Los Angeles, com dezenas de quarteirões transformados em cinzas. Ao todo, os incêndios consumiram cerca de 142 quilômetros quadrados, uma área maior do que a maior cidade de São Francisco. O chamado incêndio Kenneth, iniciado nos últimos dias perto de West Hills, um bairro densamente ocupado no Vale de San Fernando, 50% foi contido na sexta-feira, um dia depois de o Corpo de Bombeiros de Los Angeles emitir ordens de evacuação. As chamas que ameaçavam a região de Hollywood Hills na quarta-feira foram controladas e as ordens de retirada foram suspensas na quinta-feira. Ainda assim, mais de 150 mil pessoas estavam sob ordens de evacuação até ontem. A má qualidade do ar também é um forte motivo de preocupação. A espessa nuvem de fumaça e cinzas resultantes dos incêndios gerou alertas de emergência para 17 milhões de pessoas no sul da Califórnia. No leste de Los Angeles, o índice de qualidade do ar atingiu o nível alarmante de 173, sendo que o índice considerado como bom é de 50 ou menos. A escassez de água dificultou os esforços das equipes em vários lugares, assim como em Palisades, onde os hidrantes estavam secos. A prefeita de Los Angeles chamou a falta de água e de pressão hídrica de profundamente preocupantes e orientou as autoridades estaduais a prepararem um relatório independente sobre as causas do problema. O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos informou que os ventos já começaram a diminuir na região, o que vai ajudar na redução dos incêndios. Apesar da situação ainda ser considerada muito perigosa pela Agência Federal de Gestão de Emergências. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Plantão de Sábado. Olha só, quem traz as informações está aqui ao meu lado é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. A gente começa falando para você da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, aliás, para muita gente é o principal campeonato do país na categoria, né? E até o principal no mês de janeiro no calendário do futebol brasileiro. E, aliás, a primeira fase já praticamente acaba hoje. E aí vem a parte mais legal, né, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos que nos assistem. Faltam poucos jogos para a primeira fase terminar. E amanhã, a parte mais legal do campeonato começa, o mata-mata. 64 times vão se enfrentar para chegar à final daqui 2 semanas no estádio do Pacaembu. A Copinha finalmente chegou em sua fase mata-mata. Dos 128 clubes que iniciaram o campeonato, 60 sobreviveram e restam apenas mais 4 vagas. Para alguns, não houve dificuldade nessa primeira fase, como foi o caso do Botafogo do Rio de Janeiro, Criciúma, Fluminense, São Paulo e alguns outros que venceram seus 3 jogos. Mas também teve time que enfrentou muita luta para se classificar, como foi o caso do Vasco, que empatou as 3, mas sobreviveu. A surpresa ficou por conta do Internacional do Rio Grande do Sul, que foi eliminado com apenas 1 ponto em 3 jogos. O atual campeão, o Corinthians, vai enfrentar na próxima fase o Falcon, time de Sergipe que se classificou em primeiro do seu grupo. Outro jogo já definido será entre São Paulo e América do Rio Grande do Norte. O Cruzeiro, finalista da última temporada, vai encarar o América do Rio de Janeiro e o Santos vai encarar o São José do Rio Grande do Sul. Palmeiras e Flamengo aguardam os jogos de hoje que fecham a última rodada para então conhecerem seus adversários. Restam apenas 4 vagas e 11 times ainda brigam por classificação. Os jogos da segunda fase já começam neste domingo. E lembrando que 12 campeonatos estaduais começam hoje. O principal deles é o Campeonato Carioca. E o campeão brasileiro estreia hoje na temporada, às 4 horas da tarde. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que nos assistem. Até semana que vem.
Muito obrigado pelas informações, boa tarde para você também. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!